Catarina Cavalieri, senhora da cidade de Brindis. O pai era geralmente respeitado, quer pela nobreza do nascimento, talentos militares e cargos honoríficos que desempenhava integralmente, quer pelas virtudes cristãs que o adornavam. Era de família nobre e muito católico. Distinguia-se sua mãe pela prática da piedade e mortificação. Foi batizado nosso santo com o nome de Afonso Maria, a 29 de setembro do ano de 1696. Nasceu no dia 27 em Marianella, povoação um pouco distante de Nápoles. Então vemos que os santos só se encontram em famílias católicas. O pai, muito católico, piedoso, e a mãe também, que era já conhecida pelas práticas de piedade e de mortificação. Então, se você não nasce numa família católica, nasce numa família mundana, uma família liberal, quais são os exemplos de virtudes que seus filhos vão ver, vão admirar? Por isso a nossa insistência pela família católica. Se não há família católica, não haverá vocações, não haverá santos. Em sua juventude, era já modelo de virtudes. Então, imitando já desde criança os seus pais, na prática das virtudes, já desde criança, era virtuoso, piedoso. Modelo de virtudes, revelando quanto viria a ser grato a Deus e aos homens. Assim lhe predisse São Francisco de Jerônimo, da companhia, dirigindo-se à mãe: este menino morrerá velho, muito velho, não morrerá antes dos 90 anos. Será bispo e fará grandes coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. O sucesso justificou em tudo a verdade da predicação, com que submissão e docilidade acudia Afonso a receber de sua mãe as salutares instruções que lhe dava. Fugindo dos jogos, da puerícia, amou desde logo o retiro e o silêncio. As suas ações não eram de menino, a sua obediência a seus pais era pronta e sem réplica. Então vemos tudo o contrário da juventude de hoje. Rebelde, imoral, danosa. Hoje os jovens perdem tempo com computadores, jogos eletrônicos, televisão e todas essas porcarias modernas, e esquecem o importante, o principal, que é a vida espiritual, a vida de piedade e de virtudes. Santo Afonso, já desde jovem, preferia o silêncio e a solidão do retiro. Passados os anos da infância, foi confiada a direção do padre Tomás Pagano, sacerdote da congregação do Oratório de São Felipe Neri, homem de provada virtude e doutrina. Confessava-se 2 vezes por semana e começou bem cedo a saborear a oração, a frequentar as igrejas e a venerar com filial respeito a Santíssima Virgem. Desde jovem tinha grande devoção a Nossa Senhora. É um sinal claro de predestinação. Com que fervor não recebeu ele a primeira comunhão? Desde os 10 anos entrou para a congregação dos moços nobres na casa dos padres de São Felipe de Neri, com o intuito de chegar à perfeição. Já aspirava à perfeição. Que edificante modéstia, que frequência de sacramentos, sem o prender, fazia-se respeitar de seus companheiros. Notando-lhe seu pai o talento, índole dócil e memória pronta, dedicou ao estudo do grego, da eloquência e poesia, das leis e cânones, e foi tal seu aproveitamento e aplicação que lhe foi conferido em 1713, com dispensa de idade, o grau de doutor em ambos os direitos.
tendo apenas 16 anos. Constante em seu teor de vida, era muito assíduo nas visitas ao Santíssimo Sacramento e todos os anos fazia exercícios espirituais, ou com os padres jesuítas, ou com os da missão. E desde 15 de agosto de 1715 ficou inscrito na congregação dos doutores da mesma igreja, sendo sempre muito exato na observância debaixo da conduta do mesmo padre espiritual. Primeiro ponto, devoção a Maria Santíssima para progresso na vida espiritual. Devoção à Santíssima Virgem, visitas ao Santíssimo Sacramento, devoção a Nosso Senhor na Eucaristia e obediência a um padre espiritual. Então, quem quiser progredir, se salvar, Santo Afonso aqui está ensinando os primeiros passos. Empreendeu com aplauso a profissão de advogado, mas os desígnios de Deus sobre ele eram muitos outros. A impulsos da graça, consagrou-se com a maior eficácia ao serviço de Deus. Depois da defesa de um pleito feudal, em que foi advertido de um erro involuntário ou de um equívoco, retirou-se a casa, passando 3 dias consecutivos em pranto diante de uma imagem do Senhor crucificado. Resolveu abandonar as causas dos homens para se ocupar da causa de Deus e das almas. Neste retiro, falou-lhe Deus ao coração e fez-lhe entender que era vontade sua que, renunciando ao mundo, abraçasse o estado eclesiástico. Vencendo os obstáculos, pôde alcançar licença de seu pai, abstendo-se para o não abandonar de entrar na congregação de São Felipe de Neri, consoante desejava. No dia 23 de outubro de 1723, apresentou-se a seu pai com hábito clerical. A família de Santo Afonso queria que ele se casasse, que ele tomasse o estado matrimonial, seguisse na sua carreira de direito, mas Nosso Senhor o inspirava outra coisa. A sua vida foi exemplar no novo estado, avantajando-se nas ciências sagradas. Ensinava a doutrina cristã aos meninos pobres, visitava, consolava e servia os doentes, sem deixar de ser constante nas visitas ao Santíssimo Sacramento e nas práticas que fazia ao povo. Promovido ao sacerdócio a 21 de dezembro de 1726, sendo de idade de 30 anos e 3 meses, com que sentimentos de humildade, de amor, de gratidão e de outros devotos afetos, acompanhados da mais viva fé, se aproximou do altar sagrado para oferecer a Deus pela primeira vez a vítima do Cordeiro Imaculado. Quem poderá dignamente encarecer as suas fadigas apostólicas? Tendo-lhe sido conferida a direção dos exercícios do clero, não se passava dia que não pregasse em alguma igreja a pura doutrina dos santos evangelhos e a Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, e com tanta eloquência, com tanto zelo, que as suas palavras eram setas de fogo que penetravam e incendiavam os corações mais frios. Ainda que descesse do púlpito cheio de fadiga, ia direto ao confessionário, onde se mostrava não menos infatigável e engenhoso em encontrar meios de instruir os ignorantes no negócio da sua salvação, sem que as emboscadas do inimigo infernal o retardassem ou afastassem. Nunca estava ocioso, conservava-se ainda a memória dos grandes bens espirituais que produziu Santo Afonso nas comarcas de Amalfi e de Escala, onde, convalescente de uma enfermidade,
e, arcando com as maiores dificuldades, fundou em 1732 uma congregação de hábeis missionários, cujo principal ministério consiste em instruir nas aldeias e pelos campos as pessoas ignorantes e abandonadas. Esta congregação, a que se deu o nome do Redentor, constava em sua fundação de 10 sacerdotes apenas, e a sua vida mortificada era a que descreve São João Clímaco em sua Escada Mística, a qual congregação se espalhou dentro em pouco pelas províncias de Nápoles, derramando maravilhosos frutos. Desde que se reputou obrigado pelos votos e regras do novo Instituto, que a 25 de fevereiro do ano de 1749 foi aprovado pelo Papa Bento XIV, reconhecendo no fundador o Espírito do Senhor, caminhava com maior empenho pelo caminho da perfeição, sendo assombrosa a sua mortificação, caridade e amor da pobreza. Obrigado a aceitar o cargo de superior geral de toda a congregação, mostrou-se um modelo de virtudes e principalmente da observância, porque para a edificação de seus súditos era muito solícito na assistência aos atos de comunidade, sendo ao mesmo tempo a consolação e sustentáculo de seus companheiros. Se logo no começo do seu estado se dedicou inteiramente a instruir, pregar e converter as almas para Deus, quanto mais zeloso e incansável se mostraria depois que se viu escolhido por Deus para evangelizar e promover o bem espiritual, principalmente dos pobres e da gente do campo, com a fundação de um novo instituto. Prolixo seria enumerar aqui todos os lugares que percorreu e as circunstâncias que acompanharam o seu útil apostolado durante mais de 30 anos. Entretanto, alargando-se a fama da sua doutrina e santidade, o rei nomeou o arcebispo de Palermo e não admitiu recusa, senão quando se lhe fez ver que descairiam as missões se lhes faltasse a cabeça. Mas pouco depois ficou vaga a igreja episcopal de Santa Águeda e o sumo pontífice Clemente XIII, atendendo aos merecimentos distintíssimos de Afonso, destinou-o por moto próprio para bispo daquela igreja, sendo sagrado aos 66 anos de idade, e recebido na sua diocese com particulares demonstrações de júbilo e veneração. No dia imediato ao da sua entrada, encetou uma missão ao povo que continuou por 8 dias, seguindo em toda a duração do seu governo este teor de ministério pastoral. Posto estar distante da sua congregação corporalmente, não estava de espírito. Não é possível louvar dignamente a sua exatidão em cumprir os deveres episcopais, que tanto a fundo conhecia, a sua solicitude na guarda da doutrina, vigilância em sustentar a disciplina regular e o zelo em reformar os costumes do povo e proscrever os escândalos. Cuidando de instruir as suas ovelhas, a sua caridade não se esquecia das suas necessidades temporais, fazendo-se tudo para todos. Santo Afonso, por obediência ao Papa, por não se opor à vontade de Deus, tinha aceitado o grave munus do episcopado, considerando que não podia cumprir perfeitamente as obrigações do ministério pastoral por sua idade avançada e graves achaques, pensou em renunciar para maior bem da Igreja. O vigário de Cristo, informado do estado de saúde e do desfalecimento de Afonso,
aceitou com pesar a renúncia a 17 de julho de 1775. Desde logo regressou ao seu caro retiro da congregação, onde se deu uma regra de vida de silêncio, mortificação, estudo e oração, em que distribuía todas as horas do dia, não perdendo ocasião de ser útil ao seu próximo. Com os anos, ia perdendo a saúde. Desde o dia 29 de novembro de 1779, deixou de celebrar a Santa Missa, recebendo todas as manhãs a Sagrada Comunhão. Alguns meses depois, já não podia descer à igreja. Sempre humilde e frugal, andava desprendido de todo o terreno, pondo em prática o que havia ensinado no livro da conformidade com a vontade de Deus. Sofrendo tantos males com paciência inalterável, sem deixar de rezar as suas devoções, quanto estava na medida do possível. Já um ano antes havia predito a sua morte. No dia 18 de julho de 1786, aos seus achaques habituais sobreveio uma febre aguda, uma forte desinteria e uma dolorosa retenção. Sintomas nada equívocos do seu próximo fim. Recebeu os últimos sacramentos, rico de paciência, confiança e resignação, e declarando-se-lhe a gangrena, recebeu a extrema-unção com actos de viva fé, esperança e caridade, com uma alegria de unir-se depressa com o seu bem. Entrou em agonia e, estreitando ao peito o crucifixo e a imagem de Maria Santíssima, expirou placidamente no ósculo do Senhor, no dia 1º de agosto de 1787, na idade de 90 anos. Assim terminou o longo curso da sua vida austera e penitente, inteiramente empregado em promover a glória de Deus e o bem das almas. Santo Afonso Maria de Ligório é modelo de pessoas seculares, eclesiásticas e regulares, e especialmente dos que têm cura de almas ou se acham molestados de enfermidades ou outros trabalhos. Celebraram-se as suas exéquias com oração fúnebre, e enquanto os homens honravam a sua memória, comprazia-se o Senhor em manifestar com graças e prodígios a santidade do seu servo e a glória que gozava no céu. Procedeu-se a causa da sua beatificação e canonização, e depois do reconhecimento das suas virtudes em grau heróico e do exame dos milagres e de suas obras impressas e manuscritas, observadas todas as formalidades, a 10 de dezembro de 1815 ficou inscrito no catálogo dos santos este operário evangélico, este preclaríssimo prelado, este fundador da congregação do Redentor, que nos deixou consignada a sua filial devoção para com a Mãe de Deus, nas glórias de Maria, e o seu amor a Jesus Cristo sacramentado nas visitas ao Santíssimo Sacramento do altar. É muito importante a sua teologia moral. O Papa Pio IX declarou doutor da Igreja Universal. Então, queridos fiéis, nesse dia, rezemos, peçamos a intercessão desses grandes santos que passaram a vida inteira se dedicando às obras de Nosso Senhor. Trabalharam a vida inteira para a glória de Deus, para a exaltação da Santa Igreja Católica, e nós, como filhos indignos da Santa Igreja, devemos estar sempre imitando estes grandes santos. Imitar a Nosso Senhor Jesus Cristo por excelência e depois tomar como virtude a vida desses grandes santos. Se não podemos fazer tudo isso que eles fizeram, ao menos alguma coisa. Se não tudo, ao menos alguma coisa. Imitar, sobretudo, a penitência,
a mortificação, a vida recolhida, a vida retirada em silêncio com Deus. E assim vamos progredindo como os santos progrediram. Santo Afonso Maria de Ligório fundou uma congregação religiosa importantíssima de missionários. Hoje, infelizmente, não temos mais esses religiosos, assim como tantas outras ordens que acabaram porque não quiseram imitar os seus fundadores. Costuma-se dizer que quando morre o fundador acaba a obra. Infelizmente sucedeu em várias congregações, atualmente com o problema do modernismo e o avanço do modernismo nas instituições religiosas, na igreja, não vemos mais estes santos. Porém, nós que ainda resistimos, firmes na fé, devemos procurar imitá-los. Temos que ser católicos, viver como católicos e morrer como católicos. É o que devemos pedir a Deus sempre. E a intercessão dos santos. Esses homens fortes, as santas também, estão no céu, junto de Nosso Senhor, junto da Santíssima Virgem, estão intercedendo por nós. Basta que nos ajoelhemos, peçamos humildemente essas virtudes heróicas que eles tiveram aqui e vamos obter muitas graças por meio desses santos e santas. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.